Nós, seres humanos, lidamos com o dia a dia do trabalho, de cuidar das crianças, de até mesmo pagar os boletos. E isso geralmente causa um certo estresse nas pessoas. Você sabe os sintomas, os motivos, as causas e o tratamento? A gente vai descobrir agora nesta pauta muito importante que deixa a população de cabeça quente. Em entrevista, a nossa equipe de reportagem conversou com Thaís Albuquerque, que é especialista no assunto, e explicou com detalhes o tema. Então, nós somos convidados para falar um pouquinho sobre essa pandemia aí da saúde mental que está se anunciando. Nosso trabalho ele envolve muito esse tratamento aí de prevenção no ambiente de trabalho, no dia a dia das pessoas, sobre os principais fatores estressores que causam problemas na saúde mental. Então, tudo começa com o estresse, né? E aí as pessoas às vezes acham que o estresse em si é uma doença. Então, é bom a gente desconstruir, né, essa crença, essa percepção popular, porque, na verdade, o estresse ele é uma resposta comum, normal, biológica do nosso organismo a fatores que nos causam ameaça ou alerta. Então, o nosso organismo, para nos preparar para situações como essa, ele faz uma descarga hormonal que faz com que a gente fique preparado para fugir da ameaça ou para se manter ali e lutar pela vida. Então, é uma resposta de sobrevivência que, ao longo da humanidade, nos manteve vivos, saudáveis. Agora, o que ocorre é que quando essa descarga hormonal ela ocorre em grande intensidade e em momentos desnecessários, isso acaba adoecendo tanto mentalmente o indivíduo, como emocionalmente e até fisicamente. Porque como que seria isso? Um exemplo muito simples. Se você está num lugar e você avista uma cobra, avista uma ameaça real, o seu organismo vai te preparar, vai fazer uma descarga do hormônio chamado cortisol e adrenalina para te preparar para fugir dessa ameaça ou para você ficar ali e ter força suficiente para enfrentar. Tanto que quando a gente enfrenta, a gente fala assim, nossa, de onde que eu tirei tanta força? O seu organismo te preparou, te deu essa resposta. Mas, como todo esse cenário desafiador que nós estamos tendo, de pandemia, a preocupação com saúde, o medo, às vezes, pela vida, né, de infectar, de chegar a morrer, as perdas que as pessoas tiveram de emprego e de pessoas amadas, faz com que elas vivem num loop de pensamentos que elas se sintam ameaçadas o tempo inteiro. Só que essa ameaça nem sempre ela é real, ela só funciona aqui a nível mental, é a cabeça dela, os pensamentos dela. Então, ela vê uma notícia e aquela notícia causa um medo na pessoa. Ela se sente ameaçada, o que ela vai liberar? Cortisol e adrenalina. Só que ela vai liberar sem precisar correr ou enfrentar nada. E essa liberação de hormônio ela fica na carne, vai se acumulando, ao nível que a pessoa começa a ficar super cansada. Ela fala assim, nossa, eu estou exausta, eu me sinto muito cansada, porque ela passa o dia inteiro com preocupações, com medos, com ansiedade, descarregando no organismo dela sem perceber muito cortisol e adrenalina, e é isso que vai adoecer ela. Porque tudo que sai de um equilíbrio, ele acaba adoecendo e entra em desequilíbrio. E aí começam quadros de ansiedade, quadros de depressão, que decorrem desse estresse diante de situações que nem sempre são ameaças reais, mas sim ameaças que o indivíduo traz com ele, de pensamentos que ele tem de coisas ruins. Por exemplo, nossa, eu vou ter que fazer uma viagem, será que vai dar tudo bem? Eu vou ter que lidar com pessoas, vou ter que ir no aeroporto. Então, tem pessoas que só de pensar em uma viagem, ela já fica ansiosa, ela já começa a ficar estressada, ela já não dorme, tem insônia. Ela tem tanta preocupação que o coração dela começa a acelerar batimento, que são os efeitos na parte cardiovascular, que também a gente tem. Então, são N sintomas que a pessoa pode sentir. Quando é um quadro crônico, contínuo, todos os dias a pessoa apresenta essa preocupação, essa ansiedade, esse medo até de sair de casa ou de lidar com situações, ou medo do que ela não conhece, né, de coisas desconhecidas, como é que vai ficar a minha família, vai ficar tudo bem, vai acontecer algo ruim com a gente, então ela fica com essas preocupações. Aí o que acontece? O organismo ele está o tempo todo liberando esses hormônios e ela acaba tendo insônia, às vezes manifesta também com queda de cabelo, enfraquece todo o sistema imunológico dela, ela acaba ficando mais sujeita a pegar um resfriado, uma gripe, e isso às vezes até progredir para doenças mais importantes, né? Então tudo começa nesse cenário de preocupação, de criar um cenário ameaçador que nem sempre é real. Por isso que o nosso trabalho ele vem na raiz do problema. Nós buscamos trazer consciência para as pessoas de quais são os males que o estresse pode causar no organismo dela e como ela pode evitar isso. E quais são os meios que as pessoas podem estar buscando
para fazer com que ela melhore cada vez mais nessas questões de depressão, ansiedade e estresse? Olha, é importante ela buscar uma atividade física que ela tenha afinidade, porque a gente sabe que muitas pessoas às vezes não gostam de uma academia, não gostam de fazer uma caminhada, mas gostam de andar de bicicleta ou gostam de fazer uma luta. Então ela pode procurar alguma atividade física que traga bem-estar para ela, porque na atividade física ela vai liberar hormônios que vão combater esses hormônios do estresse, trazendo serenidade, trazendo calma. Com isso, ela vai dormir melhor, né? Que um dos efeitos também do estresse é que o organismo ele fica mais acelerado, a pessoa começa a ter insônia, ter dificuldade para dormir. E se eu não durmo, eu não descanso o suficiente, nem a minha cabeça, nem o meu corpo, para as demandas do meu dia. Então, as pessoas vão chegando a uma exaustão mental, a uma exaustão física, por passar vários dias sem dormir direito, sem recuperar aquela exigência, né, aquela demanda do dia que teve. Então, a atividade física é muito importante, procurar que vai te fazer bem ou um profissional para te orientar da área. Também procurar médicos e fazer exame, um cardiologista, que ele vai fazer um exame para saber qual é o nível de ansiedade, de estresse que você se encontra, qual é o melhor recurso. Muitas vezes só atividade física não vai resolver, vai precisar entrar também um acompanhamento médico, então é importante também procurar o médico. E a área que eu trabalho, que é a área dentro do ambiente da empresa, ou diretamente com o indivíduo, através de coach, de mentorias que eu faço, nós trabalhamos muito a consciência do bem-estar. Trabalhamos muito a questão de identificar qual que é o gatilho, o que está gerando essa ansiedade, esse estresse, porque são fatores externos que geram preocupações, que geram fluxo de pensamento que vai gerar essa ansiedade no indivíduo. Então, muitas vezes a medicação ela vai tratar o sintoma, vai te ajudar a dormir melhor, né? Vai diminuir um pouco a sua ansiedade, mas se você não investigar a origem disso, o que está gatilhando, o que está provocando isso em você, você vai ficar nesse quadro aí indefinidamente. Então, meu trabalho entra para a gente fazer a investigação lá no início. Qual é o fato externo? Qual é a preocupação? Qual é a situação que está tirando a sua paz, que está te gerando essa ansiedade? No ambiente de trabalho, onde os funcionários estão sendo muito exigidos, né? Para poder dar conta do trabalho, aí tem a preocupação, porque quem são os trabalhadores? São mães, são pais, são chefes de família. Então, ele vai lá tentando entregar o seu melhor, mas ele não deixa de se preocupar com quem ficou em casa. Então, cuidar da saúde desse trabalhador. Na área da saúde, eu fiz algumas palestras em hospitais, então, em clínicas, então a gente verifica o quanto que esses profissionais eles foram desafiados. Estar ali cuidando do outro e deixando, né, as pessoas mais importantes que eles amam ali na casa, sem saber se voltariam, se ficariam expostos a algo mais grave. Então, agora é o momento da gente cuidar dessas pessoas, cuidar desses trabalhadores, porque senão a gente vai entrar nessa pandemia aí da saúde mental. Já existem pesquisas falando que o Brasil hoje, 85% da população apresenta algum transtorno relacionado à saúde mental, seja ansiedade, depressão, estresse. Então, é importante que se olhe para isso. Somos o país no mundo mais adoecido, então é uma medida assim, urgente que não só o indivíduo tem que olhar, mas também os empregadores olhar para os seus trabalhadores. Porque isso também resulta em produtividade, num trabalho melhor, porque que funcionário, que colaborador vai trabalhar bem apresentando um quadro depressivo, apresentando um quadro de ansiedade? Ele não vai ser produtivo. E para o empregador é muito mais caro ele arcar com um afastamento, tratar de um funcionário que adoece, do que prevenir isso. Medidas simples que ele pode estar prevenindo, como o trabalho que a gente faz dentro da empresa de bem-estar no trabalho. Como a participação da família entra também nessa questão de ajudar, né, pessoas que têm dentro da família que têm esse problema? Como é que elas devem se comportar diante dessa situação? Muitas vezes a família não entende, não percebe os sinais. Então, a depender do nível de conhecimento relacionado à ansiedade, à depressão que a família tem, eles podem julgar que é frescura, que é falta de vontade de fazer, que é preguiça da pessoa, porque isso é muito comum acontecer. Nós vimos muito essa queixa da pessoa que está passando pelo problema. Então, essa pessoa ela precisa ser acolhida. Qual que é a importância da família? Acolher, entender, buscar informações, apoiar acima de tudo. Porque ninguém entra num quadro desse porque quer. Né? Então, é importante que as pessoas olhem para essa pessoa e falem, ela está precisando de ajuda. Como eu posso ajudar? Eu não tenho os recursos para ajudar, então vamos procurar quem tem.
Então, o recurso mais importante que a família pode dar é apoio e acolhimento, porque só dela fornecer isso, a pessoa ela se sente mais protegida, ela se sente parte, ela sente que ela é importante para alguém. E esse sentimento de estar sendo cuidada, de estar sendo olhada pela família, já começa a produzir hormônios de bem-estar e ela já começa a se sentir melhor. Então, é fundamental que a família acompanhe, apoie e ajude essa pessoa.